Em 9 de novembro, o mundo recebeu duas imagens que ninguém estava preparado. Para o telescópio James Webb e o projeto de telescópio virtual lançou últimas fotografias do espaço interestelar, objeto conhecido como Atlas III, e o que eles revelaram deixou cientistas sem palavras. Nessas imagens, o objeto apareceu como um ponto de luz compacto e brilhante, sem o menor vestígio de cauda não. Sinal de desgaseificação, nenhuma nuvem de poeira ou gás nada que diva. Acompanhar um objeto que perde bilhões de toneladas de material perto do Sol. Mas eis a parte mais perturbadora. Está exatamente igual a como era antes. Em julho, quando o telescópio espacial Hubble, última vez que fotografei, para um objeto que já deveria ter perdido mais de 5 bilhões de toneladas de massa devido à energia solar. Aquecimento seu inalterado. A aparência é um insulto cósmico a todos. Lei conhecida da física cometária. Para alguns, é uma simples anomalia. Para outros é algo muito maior. O astrofísico de Harvard Avi Loeb chama isso de um alerta do cosmos. Porque se essas imagens são o que elas parecem ser um corpo acelerando, através do sistema solar sem ejetar qualquer coisa, então, 3 Atlas. Pode não ser um cometa, pode ser algo construído. Tudo começou quando os astrônomos perceberam algo estranho no final de outubro, como 3 Atlas se aproximaram de seu ponto mais próximo. Ao Sol seu periélio, o objeto começou a acelerar em vez de desacelerar. Isso é impossível. De acordo com o jato da NASA, Laboratório de Propulsão Atlas desviou de sua órbita prevista por 4 segundos de arco. Um pequeno ângulo que, a uma distância de 203 milhões de quilômetros, equivalem a uma mudança de dezenas de milhares de quilômetros. Algo enorme estava empurrando-o para longe. Curso. Os cálculos surpreenderam a missão. Analistas, o objeto estava acelerando para fora, afastando-se do Sol a 0,2 milímetros por segundo, ao quadrado, enquanto simultaneamente derivava lateralmente a uma taxa quase igual em um único mês. Isso é um deslocamento de mais de 80 quilômetros, muito demais. Grande para ser resultado de aleatoriedade, flutuações. A pergunta se espalhou por todos os lados. Observatório do Havaí para Chile. Que mão invisível estava no comando? Este objeto é a explicação usual. A desgaseificação não funcionou. Para alcançar isso, tipo de impulso Atlas teria que ter. Ventilar pelo menos 16% do seu total, massa equivalente a 5 bilhões de toneladas de gás vaporizado formando um halo ofuscante, visível mesmo através de um pequeno quintal. Telescópios. Mas o céu permaneceu vazio. Não havia nuvens, nem rastro, nem vapor. Nada. Para entender o quão absurdo isso é o projeto Telescópio Virtual. Divulgou uma comparação lado a lado entre o Atlas dos 3 olhos e o cometa Lehmann. Uma fotografia de um cometa completamente comum, sob condições idênticas apenas. Dias antes, Lehmann se comportou como esperado, uma cauda radiante e fantasmagórica, fluindo na direção oposta ao Sol perfeitamente, moldado pela radiação solar. Mas Atlas ele ainda era apenas um ponto nítido compacto, imaculado. Era como comparar um organismo vivo transformado em estátua, irradiando movimento e energia, o outro, congelado e silencioso. Para Atlas, acelerar sem produzir detritos é como ver um foguete voar sem escapamento. A física não apenas. Quando Lowe administrava pelos cálculos, ele descobriu que se a aceleração foi verdadeiramente um comentário, os gases que saíam teriam criado brilham mais intensamente que a lua cheia. E, no entanto, as imagens de 5 de novembro mostram nada disso. O objeto, magnitude, sua cor e sua simetria. Tudo permanece estranhamente constante. O virtual, diretor do telescópio Gianluca, mas se chamou de o mais desconcertante. Observação que já fiz, porque até mesmo os instrumentos projetados para detectar sons fracos, vestígios de poeira retornaram a mesma leitura zero. Quando os dados chegaram a Harvard Lowe e sua equipe começou a reconstruir a física por trás da aceleração, usando a massa estimada de Atlas de 33 bilhões de toneladas, quase 1 milhão de vezes, mais pesado que o Oumuamua, concluíram que nenhum processo natural conhecido poderia explicar a força que atua sobre a pressão da radiação solar era muito alta, fraco. A liberação de gases era invisível. Interações gravitacionais com planetas eram impossíveis àquela distância. Só restava uma opção, um mecanismo desconhecido. Temos que aceitar os dados como eles são, mostrando-nos. Lowe disse que se a teoria falhar, ela precisa se adaptar. Mas poucos estavam prontos para se adaptar às implicações. A verdade era pesada demais. Porque os números não apenas descreviam movimento, eles descreveram a intenção. A aceleração não foi aleatória, foi suave, consistente, perfeitamente alinhado, com a posição do Sol como se alguém ou alguma coisa o havia calibrado. A última vez que vimos o comportamento, o que era remotamente semelhante ao Oumuamua, era o caso. Mas desta vez o efeito foi mais forte, mais rápido e muito mais deliberado. À medida que os dados chegavam dos telescópios ao redor, no mundo um padrão começou a surgir. 3 Atlas não estavam quebrando apenas regra.
estava quebrando todas elas. A órbita estava quase perfeitamente alinhada com o plano da eclíptica dentro de 5 graus do caminho, seguida pela Terra e pelos outros planetas. Uma coincidência tão improvável que Lowe chamou isso de equivalente a bater em um alvo cósmico na escuridão total. Então, surgiu a anomalia do jato, uma explosão de material que foi disparado diretamente em direção ao Sol, o oposto de qualquer cometa. Sim, normalmente a radiação solar empurra poeira longe do Sol, formando caudas, que sempre apontam para fora, mas Atlas desafiou até isso como se estivesse repelindo a própria luz do Sol. Sua velocidade era outra, impossibilidade mais rápido que menor, corpos mais leves como Oumuamua e Borisov. Embora sua massa devesse fazer lento e sua curva de brilho desafiava a lógica. À medida que se aproximava do Sol, brilhou a uma taxa de -7, o dobro da intensidade de qualquer cometa conhecido. Então veio a cor azul, nem branco gelo, nem vermelho fogo. Vermelho mais um azul espectral elétrico, mais quente que a própria fotosfera do Sol. A temperatura da sua superfície parecia exceder 5.800 Kelvin, um feito que nenhum objeto natural consegue alcançar. Pode ser alcançado sem vaporizar. Até agora. Os astrônomos não estavam apenas confusos, eles ficaram alarmados, porque se 3 Atlas não está seguindo as regras celestiais, mecânica, então é seguir alguma coisa. Caso contrário, talvez uma ordem. Varaduras espectroscópicas de James Webb e observatórios terrestres revelaram algo ainda mais estranho. O objeto, composição. Ao contrário do natural, cometas que têm misturas aleatórias de rochas, gelo e minerais, Atlas exibia uma proporção precisa de níquel para ferro, mesma proporção encontrada em alta engenharia, ligas de temperatura usadas em espaçonaves e motores a jato. Na natureza, os metais se misturam caoticamente, mas o de Atlas, os metais foram equilibrados e refinados, e organizado. Também continha apenas 4%. Água tornando-o mais seco do que o mais seco. Desertos na Terra. Não os sujos. Esperamos uma bola de neve, mas também uma estrutura que parece forjado, não congelado. Os cientistas agora suspeitam que a casca externa pode não ser natural. Pode ser cerâmica ou composite. Camada resistente ao calor e polida, explicando por que reflete a luz tão limpamente sem apresentar rachaduras ou irregularidades. Essa reflexão produz uma assinatura de polarização sem precedentes. Ondas de luz alinhadas com matemática. Precisão, algo que nunca foi visto em um corpo natural. Como Lowe disse que se você fosse projetar uma sonda, sobreviver a uma jornada de bilhões de anos através de a galáxia, ela seria exatamente assim. E então veio a revelação de que surpreendeu até os céticos. Quando, ao traçarem a trajetória do Atlas de 3 olhos, os pesquisadores perceberam que seu caminho cruzava as órbitas de Marte, Vênus e Júpiter, mas não a da Terra. O momento era perfeito. Durante o periélio, quando deveria estar mais próximo da Terra e mais fácil de observar, posicionou-se atrás do Sol oculto aos nossos instrumentos. Esse alinhamento é tão estatisticamente improvável que alguns astrofísicos agora acreditam que não pode ser mera coincidência. Isso não é aleatório, disse um analista do JPL. É uma navegação deliberada. A ideia parece insana até você ver os cálculos. A órbita é tão precisa que, se traçada retroativamente, aponta diretamente para a mesma região do céu de onde se originou o sinal WOW de 1977. Uma explosão de rádio de banda estreita que o SET vem perseguindo há décadas. 2 fenômenos separados por décadas, mas nas mesmas coordenadas cósmicas. Coincidência, talvez. Mas à medida que os dados se acumulavam, talvez começassem a soar muito como negação. Cada nova imagem divulgada pelo projeto Telescópio Virtual só aprofundava o mistério. A cor do Atlas de 3 olhos, um azul ultravioleta profundo que nenhum cometa deveria emitir, desafiava todos os modelos térmicos. Luz azul significa temperatura. Luz azul significa energia. No entanto, o objeto não apresentava sinais de deterioração, fragmentação ou emissão de calor no infravermelho. Ele brilhava com uma luz que não era calor. Uma luz que parecia autogerada como radiação de plasma ou gases ionizados sob controle. Alguns físicos de plasma propuseram que o objeto poderia estar usando propulsão eletromagnética, gerando impulso pela manipulação do próprio vento solar, uma tecnologia que os humanos só testaram em nível experimental. Outros acreditam que poderia ser algo mais simples, o remanescente de uma máquina tão antiga e autônoma que continua a operar por instinto muito tempo depois de seus criadores terem desaparecido. Se isso for verdade, então talvez não estejamos apenas observando tecnologia alienígena. Podemos estar testemunhando a persistência alienígena, um mecanismo que continua executando sua missão em silêncio após eras. E assim começa a contagem regressiva. Em 19 de dezembro de 2025, o cometa 3Bira Atlas fará sua maior aproximação da Terra, passando a uma distância de 269 milhões de quilômetros.
167 milhões de milhas perto o suficiente para que todos os principais telescópios do Hubble, a internet, o capturem com detalhes sem precedentes. Se for um cometa, finalmente veremos a enorme nuvem de gás que a física exige. Mas se tal nuvem não aparecer, se Atlas permanecer o mesmo corpo silencioso azul e perfeitamente compacto que sempre foi, então toda a explicação cometária desmorona. O que resta é algo muito mais perturbador. Poderia ser uma sonda, um observador autônomo que escaneia nosso sistema solar como parte de um experimento antigo, ou seria algo ainda mais estranho, um dispositivo projetado para ser ativado quando civilizações como a nossa atingirem o limiar nuclear, como alguns físicos especulativos temem agora. Por enquanto, ninguém sabe. Mas cada imagem, cada linha espectral, cada movimento silencioso na escuridão sugere uma coisa. Este objeto está observando e talvez ainda não tenha terminado. À medida que as imagens mais recentes do projeto do telescópio virtual circulam por todos os laboratórios, observatórios e fóruns online da Terra, um sentimento paira no ar mais pesado que a admiração e inquietação. O cosmos acaba de nos apresentar mais um enigma impossível, e desta vez ele está bem diante dos nossos olhos. O cometa 3 Atlas continua sua jornada pelo sistema solar frio, azul e silencioso, desafiando todas as equações em que já confiamos. Ele não se comporta como um cometa, não se parece com um asteroide, não se encaixa em nenhuma das categorias definidas que a ciência humana criou para explicar o céu. Ele acelera quando deveria desacelerar. Ele queima em azul quando deveria brilhar em branco. Ele se esconde quando deveria brilhar. Ele segue uma trajetória que parece menos coincidência e mais coreografia. E, no entanto, quando os dados chegam com perfeita clareza. Sem ruído, sem erro, como se o próprio universo nos obrigasse a ver algo que passamos séculos tentando ignorar. Quanto mais aprendemos, menos entendemos. Cada nova imagem divulgada pelo projeto do telescópio virtual apenas aprofunda o paradoxo. O mesmo ponto de luz compacto e luminoso, perfeitamente estável, perfeitamente calmo, perfeitamente estranho em sua indiferença. É como se o próprio Sol não pudesse tocá-la. Como se a radiação, a gravidade e o calor deslizassem por sua superfície como a luz refletida em um espelho. Se for natural, então está redefinindo o próprio conceito de natural. Se for artificial, então acabamos de testemunhar a descoberta mais profunda da história da humanidade. A prova de que não somos os primeiros a caminhar sob essas estrelas. De qualquer forma, o mundo que pensávamos entender já mudou. Porque a questão agora não é se este objeto é um cometa. Essa questão morreu no momento em que ele acelerou sem cauda. A verdadeira questão, aquela que ninguém ousa dizer em voz alta, é esta: que tipo de inteligência projetou algo capaz de viajar por bilhões de anos pelo espaço interestelar, movido por algo que não podemos detectar, guiado por uma precisão inexplicável e ainda funcionar perfeitamente depois de eras. Que tipo de civilização faz isso? Há quanto tempo eles viveram? Será que eles ainda estão por aí? Ou estamos apenas observando o vestígio à deriva de sua memória? Um navio fantasma cruzando o oceano cósmico, repetindo sua missão muito depois de seus criadores terem se transformado em pó. O Dr. Avi Loeb nos alertou anos atrás que quando a ciência se recusa a encarar as anomalias, ela se transforma em dogma. Não podemos nos considerar buscadores da verdade, disse ele, se aceitarmos apenas as verdades que nos trazem conforto. 3 Atlas é esse desconforto. Um lembrete de que o universo não é obrigado a se encaixar em nossas teorias. Nunca foi. O Sol não pede nossa permissão para queimar. As estrelas não precisam da nossa aprovação para brilhar. E quando algo surge em nossos céus que não conseguimos explicar, devemos questionar, não descartar. E aqui estamos nós novamente encarando outro visitante na escuridão, e o silêncio ao redor parece quase intencional. Talvez seja assim que o primeiro contato realmente acontece. Não por meio de sinais de rádio ou luzes piscantes no céu, mas por meio de uma sutil afronta. Através de silenciosas impossibilidades que nos obrigam a olhar novamente, a pensar de forma diferente, a evoluir. Talvez essa seja a lição de 3 Atlas. Essa descoberta não se trata de conquistar o desconhecido, mas de aprender a ficar diante dele sem medo. E agora, com a aproximação do dia 19 de dezembro, data em que o asteroide passará mais perto do nosso planeta, todos os telescópios da Terra estarão voltados para ele. Talvez finalmente vejamos o que ele realmente é. Talvez não vejamos nada. Mas aconteça o que acontecer, lembraremos deste momento a primeira vez na história da humanidade em que um pedaço do cosmos olhou para nós e se recusou a se explicar. Porque às vezes o universo não sussurra seus segredos. Às vezes ele os mostra a você à vista de todos e te desafia a acreditar.
Se esta história fez você questionar o que realmente existe lá fora, não deixe que ela se perca no ruído. Inscreva-se neste canal porque continuaremos acompanhando 3 Atlas até que sua luz se apague além do nosso alcance. Ative as notificações. Assim que novos dados forem divulgados, você será o primeiro a saber. E conte para nós nos comentários o que você acha que é o Atlas 3. Uma rocha, uma sonda ou a primeira mensagem de uma civilização que aprendeu a se comunicar em silêncio.